iniciando o processo de transferência de dados do levantamento feito com a estação FOIF RTS série 100. Então a gente vai utilizar a opção USB para fazer a transferência. Para fazer essa transferência a gente vai usar um cabo mini USB, pode ser qualquer cabo nesse modelo aqui que vai funcionar. E a estação ela tem entrada aqui na lateral, tem a tampinha aqui, a gente puxa, tem entrada mini USB e tem para cartão também, mas nesse procedimento a gente vai estar utilizando a entrada mini USB. Então a gente vai pegar o cabo aqui, a gente vai fazer a conexão do cabo na entrada mini USB do equipamento. Então já com o cabo conectado, a gente vem na estação e a gente vai ligar o equipamento. Pressiona aqui o power para ligar, apareceu a tela da estação, está em funcionamento. A gente vai pressionar a tecla que tem a estrelinha para a gente poder ligar a luz de fundo. Então pressiona a tecla, é a função 1 backlight, a gente seleciona a tecla para o lado aqui, ligou a luz de fundo. Pressiono o ESC para voltar, entro aqui em memória F3 e vou selecionar a opção 5 USB. Para selecionar ela a gente vai utilizar seta para cima e para baixo. Seleciona a função USB, lembrando que o cabo está conectado na estação, mas a gente ainda não conecta no computador, tá? A gente só vai conectar no computador agora que a gente ativar a função USB. Então vamos ativar a função USB pressionando Enter. Aí ela me dá a mensagem ali, ó, plug USB. Então vou pegar o cabo USB, tô aqui com o cabo USB e vou fazer a conexão no computador. Então conectei o cabo no computador, se a gente verificar a tela do computador, vai aparecer como se fosse um pendrive, para a gente poder ter acesso à pasta do equipamento. Então agora a gente vai passar para o computador e a gente vai fazer verificação das obras que estão dentro da memória do equipamento e a gente vai copiar a obra de interesse que a gente quer prosseguir com o procedimento para desenhar, para calcular poligonal, qualquer outro detalhe que eu tenha a fazer nesse levantamento. Então, com o equipamento conectado, a gente vai acessar aqui, abrir pasta para exibir arquivos, para a gente ter acesso à memória. Vamos entrar na pasta File e a gente vai procurar nosso trabalho pelo nome. Então, o meu levantamento chama Levan. O que a gente vai copiar para o computador é o Levan formato DAT, tá? Que é onde estão as informações do levantamento. Então, botão direito no arquivo, copiar, e eu vou copiar para o computador. Eu posso copiar numa pasta, no meu caso eu vou copiar na área de trabalho para facilitar a localização do arquivo. Tá? O arquivo está aqui copiado, então nossa parte na estação total acabou. Uma coisa que é importante, ó, nenhum trabalho a gente apaga pelo computador aqui na pasta da estação. Tá? Qualquer trabalho que eu queira apagar da memória da estação, a gente vai apagar pela opção apagar arquivos lá na estação. Tá? Para a gente poder apagar e não perder as configurações da memória. Aqui no computador a gente só copia o trabalho. Tá? Se eu quiser apagar essa obra posteriormente, eu vou na tela da estação e procuro a opção de apagar arquivo. Ok? Então, continuando aqui, a gente pode fechar. A parte da estação está finalizada e a gente vai usar um software para importar esse arquivo e a gente pode utilizar ele para desenhar ou exportar ele em algum formato. Por exemplo, o software que a gente usa para abrir esse arquivo e exportar num formato de outros softwares é o GeoLink. Então a gente vai abrir o GeoLink, aí a gente vem em arquivo, importar, arquivos estação total, FOIF, FOIF RTS e OTS 680, que é uma extensão que a gente tem aqui no software que é compatível com a série RTS 100. E a gente vai utilizar a função cartão SD e mini USB, tá? Que é a função para busca do arquivo que já está no computador. Então seleciono a opção, vou buscar meu arquivo, eu já deixei ele na área de trabalho, né? O arquivo está aqui, seleciono o arquivo, clique em abrir. Então aqui estão as informações do meu arquivo, tá? Tem uns detalhezinhos a mais, estava fazendo o teste, mas aqui está a linha de estação, a linha de ré, linha de vante e os pontos de detalhe aqui que eu levantei, certo? Aqui a gente está na aba angular, do lado a gente tem a aba XYZ,
que tem as coordenadas desses pontos que foram levantados. Então, aqui a gente já consegue exportar para outros softwares. Por exemplo, a gente vem aqui em Arquivo, Exportar, Desenho AutoCAD DXF. Então a gente pode exportar no formato DXF do AutoCAD. Seleciona a função, vou colocar um nome para ele, vou chamar ele de Levant. Vou chamar de Levante. Salvar. Ele vai perguntar aqui o tamanho do texto que vai ficar configurado no meu DXF e se eu quero exportar as cotas dos pontos. Então eu deixo marcado aqui para exportar. Vou deixar a altura do texto aqui como 1. Qualquer diferença a gente pode voltar e exportar novamente. E clique em OK. Então o arquivo DXF gravado com sucesso, OK. Se a gente verificar na nossa área de trabalho, está aqui nosso arquivo no formato DXF. Outra forma de exportar, o arquivo, exportar, caderneta de coordenada, ASCII. Então vamos exportar um arquivo no formato texto com as coordenadas. Vem aqui em ASCII, coloca o nome do arquivo e clica em salvar. Aí ele vai perguntar os campos que eu quero que ele exporte. Então eu quero o nome do ponto, adicionar, descrição, adicionar, coordenada norte, coordenada este e a cota. Então, adicionei tudo que eu quero. Aqui embaixo eu coloco o separador, no meu caso vou usar vírgula, a gente pode usar as opções que a gente tem aqui, ou a gente pode digitar um separador que a gente tem interesse em usar. E clique em OK. Aí nesse arquivo ASCII tem um detalhe, eu vou minimizar aqui. Ele salvou o arquivo no formato ASCII. Então é um formato texto, mas não é aquele TXT clássico. Então a gente vai salvar em TXT agora. Então eu clico 2 vezes no arquivo, peço para abrir ele pelo bloco de notas. OK. Abriu pelo bloco de notas, eu venho aqui em arquivo novamente e salvo ele, só isso. Salvar como, deixo o mesmo nome, clique em salvar. Ele vai salvar no mesmo lugar, no meu caso a área de trabalho, e já vem em TXT padrão. Agora está em TXT padrão e ele pode ser importado em qualquer software aí de topografia. Outra opção que a gente tem aqui dentro seria exportar no formato topográfico. Então vamos aqui exportar. A gente pode exportar a caderneta de campo, que vem aqui o ângulo e distância, né? Ou a gente pode exportar uma caderneta de coordenadas. A forma de exportar é a mesma, então vou usar uma delas. No caso aqui eu vou exemplificar como caderneta de campo, que é a mais comum do pessoal utilizar. Então vamos selecionar a opção topográfica. A gente tem a opção do TopVN, então opção de posição, né, grau maior, algumas opções aqui de exportação. Então vamos usar o exemplo aqui do topográfico, seleciona aqui a opção topográfico. Aí a gente preenche essas caixinhas, eu costumo colocar um 0 em cada uma, 0, 0, só clicando aqui, colocando 0. Preenchi, agora eu escolho um local para salvar esse arquivo, vou salvar na área de trabalho também para a gente visualizar a área de trabalho, OK, vou clicar em OK, beleza, o arquivo foi exportado. Então a gente tem aqui um arquivo para o topográfico, está exportado, a gente tem aqui nosso DXF e a gente tem aqui o arquivo texto TXT que a gente salvou, tá? Outra opção que a gente tem de importar esse arquivo é direto no AutoGel, tá? Esse aqui é o AutoGel, tem o software, seria dessa forma, vem aqui em arquivo, novo projeto, coloco o nome do projeto, o projeto Levante, avançar, avançar, concluir, então projeto criado. Projeto criado a gente vem aqui, arquivos, importar arquivo bruto, seleciona aqui o formato FOIF RTS 100, tá? Você procura aqui na lista, selecione ele, OK, ele abre a pasta para a gente buscar, aqui no formato, caso ele não encontre automático, eu venho aqui e mudo para todos os arquivos, para poder encontrar qualquer arquivo aqui na minha pasta, no caso na área de trabalho para mim. Procuro o arquivo pelo nome, levante.dat, é esse arquivo que a gente vai usar, seleciono ele, abrir, desmarco aqui coordenadas, trago só medições para eu poder inserir o ponto de referência ali na caderneta. Quem trabalha com esse software, né, quem trabalha com Data Geosys, com GeoOffice, que é
o mesmo procedimento, já conhece esse padrão. Então pressiono OK, já veio minha caderneta, ela já está aqui. Para eu inserir minha linha de coordenada, clico aqui na linha de estação, botão direito, inserir linha, seleciono a opção ponto fixo, OK, linha está inserida, coloco aqui o nome do meu ponto E1, coloco a descrição dele este e digito as coordenadas que eu usei em campo. No caso aqui eu usei 2000, 5000 e 100. Aí eu venho aqui na primeira ré, né? Clico no quadradinho aqui do primeiro ângulo de ré e pressiono F5 no teclado para mudar para azimuth, né? Ou eu uso o botão direito aqui, e ponho a opção trocar entrada. Trocar entrada, ó, mudou para azimuth, agora eu consigo calcular essa caderneta. Vem aqui em caderneta, recalcular caderneta, já tem também as coordenadas aí que foram levantadas em campo. Beleza? Esse seria o procedimento para a gente poder fazer a transferência de dados para o computador. Voltando aqui na estação, só para finalizar o procedimento, a gente pressiona ESC para sair da função, tá? E a gente pode desligar a estação. Pressiona o botão aqui, desligar sim, a gente desconecta o cabo e o procedimento está feito, a gente transferiu o arquivo que a gente queria para o computador.